Amém? Amen. As oportunidades na vida, por vezes, que elas vêm, o pastor aqui falou muito bem, Deus Opportunities in falou life através as they dele, come, and God spoke e through já the deu uma pastor boa already. introdução para aquilo que temos para essa manhã. He already gave a great intro for what we have this morning. Realmente existe um propósito, existe There's truly algo a a mais de purpose, Deus para a nossa vida, something more from God to our lives. mas por muitas vezes nós se prendemos naquilo que temos visto But many times we get trapped by what we see, e não vivemos aquilo que sabemos. and we don't live what we know. Amém? Amen. Quantos aqui por vezes fazem isso? How Eu many faço isso. of us sometimes will Por do that? vezes I eu do that. sei, Sometimes mas I o que me know, prende é o que eu vejo. but what's going to hold me back is what I see. Porém, como? But Na how? palavra de Deus nos fala: As it says in the Word of God, no mundo in the world tereis you'll aflições. have afflictions. Amém? É claro, Amen. é objetivo. It's Jesus é pretty objetivo. clear. Jesus is very Ele objective. diz: no mundo tereis aflições. He says, "In the world No mundo you're terei gonna have problemas. problems, No you're mundo gonna have tu vai troubles. ficar angustiado. You're gonna No be mundo você anguished. vai ficar depressivo. In the No world mundo you're gonna você be vai depressed. ficar chateado. In the world you're gonna No be mundo as mad. coisas não vão acontecer como você quer. In the world No things are mundo not as gonna be pessoas your vão te way. magoar, vão te People are trair, gonna vão te hurt you, deixar. they're gonna betray you. No mundo tereis In the world aflições. you'll have É afflictions. fato. That's a fact. Jesus disse. Jesus said so. Porém, existe uma vírgula. But there's Existe a uma comma. palavra que eu amo. There's a word that I love. Mas, But sempre depois do mas, vocês olhem que vem uma coisa que always dá after aquele, the but aquele there's something, refrigério. you know, Minha that's gente. gonna be Mas, calming. But João 16:33. Mas John 16:33 it says, "But tenham coragem, be encouraged ou tenham bom ânimo. or have good courage. Eu venci o I mundo." overcame the world." Amém? Amen. Aquele que te chamou, aquele que está com você, o Espírito The one Santo who que hoje called you, fala the Holy conosco Spirit aqui that's nos with nossos you corações, and está speaks to conosco us. até o fim. He's with us to the end. Ele venceu o mundo por mim e por você. He overcame the world for you and I. Isso nos encoraja cada dia mais. And meus that irmãos. encourages us each day Cada more. dia no Senegal, cada luta, cada aflição, cada Every day problema in Senegal, passado, every problem that we são go nesses through versículos que eu me apego. Are in those verses Porque that se eu I'm for gonna hold parar myself. para ficar em cima daquilo que eu estou vendo, Because if I stop to just look at what I see, as malas se fecham, as passagens são compradas e o we're retorno gonna para o buy Brasil the é certo. tickets back and go back Porém, to a Brazil. gente tem caminhado em cima daquilo que a gente sabe, But we're walking upon what e we não know em cima daquilo que a gente está vendo. and not what we see. Amém? Amen. Eu caminho em cima daquilo que eu sei. E o que eu sei? I Eu sei o walk que a upon what Bíblia I me know, fala. and I know what the Bible tells me. As coisas estão acontecendo nesse mundo totalmente inverso do que a Bíblia nos orienta a fazer. Things in the world are happening totally the opposite way of what the No Bible mundo guides us. tereis aflições, In the world you have mas afflictions. tenham coragem. But be encouraged. Eu venci o mundo. I overcame the world. Coragem não é ausência de medo. And courage is not the lack of fear. Amém? Amen. Coragem é aquilo que nos faz enfrentar o medo. Courage is what Mas makes o us medo face está the ali. fear, but fear is still there. Amém? Amen. Coragem é a condição para enfrentar o medo. Courage is what it takes to Não que o face medo the vá fear. parar de existir porque você tem coragem. Not that Não, the o fear is medo going to está go com away você. because you are courage. Coragem No. não é ausência de medo, Courage is not lacking mas é a fear, condição que Deus nos dá but is what God para gives enfrentar us o medo. to face fear. Aí Jesus nos fala: Then tenham Jesus tells coragem. us, be encouraged. Eu venci o mundo. I Ele overcame quer the dizer world. que, coragem, meu filho, eu estou He's saying, contigo. Eu já "I'm passei por tudo isso. encouraged. I went through all of that Eu já before. venci por você. I already overcame for Fica you. firme. Just stand firm. Glória a Deus. Glory be to God. Amém. Amen. Vamos lá, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Hebreus 12, Let's open up our Bibles in Hebrews chapter o 12, verso 1 verses ao 1 3. to 3. O tema dessa mensagem para essa manhã, eu The title of gostaria this de sermon compartilhar this com os morning irmãos, é chamados a perseverar. Is called to persevere. Amém? Amen. Chamados a perseverar naquilo que você está vivendo hoje. Is called to persevere on what Não you're espere living ter mais today. para começar a fazer. Don't wait to have more so Não that you espere can estar start doing pronto so. para começar a fazer. Don't wait till ready to start Não it. espere passar algum tempo depois das férias para começar a fazer. Don't wait for time to be over Faça com que after Deus te deu vacation so that hoje. you can go. Amém? Do what you can do today. Amen. Hebreus 12, Hebrews 12, verso 1 verse ao 1 verso 3. to 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém? Olhem para Jesus. Amen. Look at Jesus. Olhem para Jesus. Look at Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, entregamos na Tua presença, Lord Senhor, God, tudo eternal aquilo que Father, já give foi us your louvado presence. aqui nesta Everything manhã, that Pai, was tudo aquilo praised que já here foi this morning, falado nesta everything that manhã, was said e here continua this morning. conosco, Pai. And stay Fala, with Pai, us, à Tua Father. igreja, fala aos Speak to your corações, church, speak to que their seja o hearts. Senhor a falar, Pai, May you be traga the one lembrança só speaking. aquilo que é da Tua vontade, And Deus, bring to their que a memory Tua just glória, what you Pai, wish. seja manifesta nesta May your igreja, glory be Pai, e manifested que em in nome this de church, Jesus, and in nós the name of possamos Jesus, aprender, we que o can Senhor possa learn, nos corrigir, nos and you may confrontar, correct nos us, ademoestar and rebuke us, e nos ensinar, and teach Senhor, us a fazer aquilo como convém a Ti. to do what's Em nome good de to Jesus you. que Te In the name louvamos of e Jesus, we agradecemos praise you e and entregamos thank you. tudo nas Tuas And mãos. give it all into your Amém. hands. Amen. Amém. Amen. Versículo 1 aqui nos fala, Verse Ah, 1 here it says, do capítulo 12, ele fala, in chapter portanto, 12, it says, primeira palavra, therefore. portanto, First word is therefore. porque é uma continuidade do famoso capítulo 11, que é os heróis da fé. Because it's continuing from chapter 11 Então, of the heroes of O faith. capítulo 12 de Hebreus é uma continuidade do capítulo 11. So chapter 12 is just E continuing quando ele fala from ali, chapter portanto, ele 11. está se reportando ao capítulo 11, das And when he histórias says, dos heróis da therefore, fé que são contadas. It's talking about the stories of the heroes of faith that are being told. E o que mais me chama a atenção aqui é quando ele fala uma grande nuvem de testemunhas. Vamos ler And ali what gets capítulo my attention here is 1, when it says the versículo cloud 1, of do witness. capítulo 12. Let's read it again. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Amém? Amen. Então, ali ele diz assim, So there it says, tão grande nuvem de testemunhas. by so great a cloud of witnesses. Tudo que nós fizemos, tem alguém nos olhando. Everything that we do, someone's looking. Mesmo que você esteja no secreto, Even if you're in the secret quarto, place, in your sozinho. bedroom, alone, Deus, Jesus, God, Espírito Jesus, Santo, the Holy Spirit, olha o que você faz. they're looking at what you do. A multidão nas ruas, na igreja, nas The escolas, na crowd in the faculdade, schools, no the teu trabalho, streets where you work, estão te observando. they're watching you. Mas quando a Bíblia fala que com grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo, When está the Bible falando is talking sobre os about this heróis cloud da of fé. witness, it's talking about the heroes of faith. Os heróis da fé hoje nos olham, The heroes of faith now look completam down as on nossas us, atitudes. and they see your attitudes. E por muitas vezes, eu acredito que estão lá nos incentivando. And many times I believe they're pushing us. Persevera, Persevere. persevera. Persevere. Existe um lugar aqui, There's a place here te esperando. waiting for you. Esse lugar lá no céu. And that place is in junto a heaven eles. with them. Que cabe a nós é perseverar. And what's up to us is to endure. E nós vimos assim um momento de muita perseverança e de fé And during this year, we see a contado great moment of perseverance and faith no capítulo 11, that's told in chapter no 11, verso 17, on verse 17, que conta sobre Abraão. that talks about Abraham, Aonde ele coloca a prova, onde Deus coloca à prova a sua fé, a sua convicção, where God tests his faith sua and his perseverança, assurance and his a perseverance, sua his obediência. obedience. E ele manda sacrificar Isaac. And he tells him to sacrifice Isaac. E Abraão, And Abraham, todos nós conhecemos essa we história, all know the story, right? estava pronto He was ready para sacrificar o filho da promessa. to sacrifice his Onde promised Deus son, tinha dito que dele sairia as nações. the one who God promised him the nations with, Pela obediência, through obedience pela fé, and faith, pela convicção em Deus. and the assurance Ele upon estava God. pronto a sacrificar He was ready to aquilo que ele tinha de sacrifice mais precioso. what he had that was the most valuable. Eu tenho 2 filhas hoje, I have 2 daughters now mais um bebê vindo. and a baby on the way. Eu não imagino se Deus me pedisse uma coisa dessa. And I cannot imagine if the Lord asked me for something like this. Mas Abraão, But Abraham, contado pela história, tell que não his remediou, story, não pensou, he didn't even think about obedeceu. it. He obeyed. Obediência Obedience gera perseverança. generates perseverance. E o carro-chefe da perseverança é a fé.
And the main thing about perseverance Amém? is faith. Amen. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Without faith, Podemos it's fazer impossible grandes to please the coisas Lord. We can do great para things Deus dentro da igreja to ou God no in the campo church missionário. or in the missionary field. Mas o que vai agradar a Deus é a nossa fé. But what will please the Lord is A our nossa faith, total dependência nele. our total dependence upon Him. Sem fé Without faith, é impossível, it's impossible, impossível agradar a Deus. to please the Lord. Temos que fazer, We have temos to que do, ajudar, we have temos to que help, servir we have to serve com fé with faith em Deus. in God. Amém? Amen. O justo The righteous viverá will live pela fé. by faith. Amém? Amen. A tua fé Your faith vai te trazer vida. is going to bring you life. O justo The righteous viverá will live pela fé. by faith. O que vai te trazer vida? What's going to bring you A life? fé em Jesus. Faith in Jesus. Nós vimos zumbis humanos andando pela rua. We see human zombies walking Por down causa the de droga, streets por causa de bebida, por causa de religiões, because of por causa de drugs, crenças drinks, erradas. wrong beliefs. E nós temos a verdade. And we have the truth. E nós temos a convicção que essa verdade é o que salva, é o que cura, é o que liberta. And we know that that truth is what saves, heals, E essa é a and nossa delivers. obrigação. And that's our duty. Esse é o ID de Mateus 28. That's the go in Matthew 28. Ide por todas as nações. Go throughout the nation. Ide no seu bairro. Go in your neighborhood. Ide na sua vila. Go in your Onde você village, esteja. wherever Seja um you agente are. influenciador do Evangelho de Jesus. Be an influencer of Traga the gospel transformação of de Jesus. vidas. Bring Através da transformation tua for lives vida. Through your life. Amém? Amen. Existe uma multidão There's a crowd que nos observa. that's watching us. E entre elas, And among os heróis them, da fé. They're the heroes Mas of o faith. próprio Jesus But Jesus himself tem nos olhado has been e looking com at certeza us. tem nos guardado. And I'm sure he's E keeping porque Ele us. nos guardou And because he kept us. e tem um objetivo e um propósito para a sua vida e para a minha vida, And he has a goal and é a que nós purpose for estamos your aqui life nessa and manhã. mine. Is that we're here Eu this tenho absoluta morning. certeza que Deus vai tocar, vai vocacionar e vai falar com corações nessa manhã. I'm sure that the Lord is going to Vai touch trazer and à speak to lembrança hearts coisas this que já morning. caíram no esquecimento. Bring to your memory things you've forgotten about. Por vezes vai realmente dar uma convicção sobrenatural que nem você vai entender. And many times it's going to give you a Por vezes vai supernatural te dar uma conviction. ousadia que você vai sair daqui diferente. Give you a boldness that you're going to leave this place Por differently. Deus vai te dar, por vezes pode te dar uma coragem que você vai ver, mas da onde? Isso aqui não sou eu. He can give you the courage Realmente that não you're é gonna be você. like, that's not me, that's truly É o not Espírito you. Santo através de você. It's the Holy Spirit through you. Amém? Amen. Porque nós devemos é falar. Because what we O have to do convencimento is vem talk. através do Espírito de Deus. And the Amém? convinces the Holy Spirit. Então nós olhamos que podemos, também no versículo 1, quando ele fala assim, corramos com perseverança And when he says in a verse carreira 1, que nos está proposta. run with endurance the race that's set Amém. before us. Eu não sei qual é a carreira que Deus já propôs a você. I don't know which is the Qual é a race tua that's caminhada before aqui na you. América? What's your walk Qual here foi a in palavra que America? Deus usou para te trazer a esta nação? Se você nasceu nesta nação, se What word the você... Lord Eu não brought sei, you here mas Deus with, sabe e or if você you were sabe. born here, Existe but um you know, and propósito God para also essas does. coisas. There's a purpose for all these things. E eu creio que missões é uma delas. And I believe that missions is Pode one existir of them. muitas outras, There can be many others, mas missões está nela, But está missions também neste propósito. is also in that purpose. Porque nós que somos crentes e cremos em Jesus Cristo, Because us who are believers há a in nós uma Jesus ordenança, Christ, uma ordem. there's an order given Ide to us. e fazer Go discípulos. and make disciples. E através desse ide que nós temos no Senegal, And through this go that we have in Senegal, se entregado àquela nação, àquele povo, we have surrendered to that nation mesmo and those por muitas people, vezes sendo incompreendidos, although many times por we're not muitas vezes não sendo understood aceitos em lugares, or accepted in por muitas places, vezes ouvindo as palavras como, vão embora, nós não precisamos de vocês aqui. many times listening to words like go away, we don't need Mas também you. por muitas vezes nós vemos uma transformação de vida através do Evangelho. But many times we see life Por being muitas vezes nós transformed vemos through the cura. gospel. We see healing. Nós passamos dentro da nossa família muitas lutas no Senegal. We go in our family through many Pastor struggles in Pedro, Senegal. Pastor Clayton, outros pastores pastors aqui here viveram in the conosco house, os they momentos know. tristes que vivemos no Senegal. All the sad moments that we lived in Senegal. Tivemos ali na 2020, 2021, a Em Andressa 2020, teve 2 2021. abortos consecutivos. My wife had 2 miscarriages. A Antonella, quando nasceu, que é a pequena, nasceu com um problema respiratório. Antonella, Foi when she was born, em she had tratamento breathing 1 issues. ano. She was treated for a year. Foi muito difícil esse momento. And those moments were very hard. E era nesses momentos que eu me apegava a Deus e perguntava, por que, Senhor? And in those moments I asked the Lord, why? Eu olhava para a Antonella com aqueles caninhos no, And I no saw my nariz, daughter with those little, com as things in veias her cheias nose. de remédio. with her veins like with, E eu olhava para ela e dizia, por que, Medicines. Senhor? and I looked at her and I'd be like, Por why, vezes eu Lord? pedia para Deus, tira dela e bota em mim, Deus. Sometimes I asked the Lord, take it Uma away criança from her de and put it in de me. 5 meses, 6 meses, toda A 5 furada months já. old with a lot of like Eu holes. pedia, tira dela e bota em mim, Deus.
And I'd say, just take it away from her and put it in me. Naqueles momentos ali, se a Andressa dissesse para mim, vamos embora, vamos embora. In that moment, if Mas my ela wife told me, nunca let's disse go, I'd be isso. like, let's go, but she never did. Quando eu estava fraco, ela dizia, vai passar, meu. When I was weak, she was like, it's going to go Vai away. passar. It's going to go away. E eu me apegava a Deus e eu me questionava a Deus, disse Deus em silêncio. And I would hold on to the Lord and I Até que um would, dia God ele would be disse silent. uma palavra, Until one day he said one word, persevera. persevere. Agora é hora de você perseverar. Now it's time for you to Não quando persevere. tudo está indo bem. Not when things are going Não quando well. tudo está caminhando conforme a gente colocou no script. Not when things are going according to the plan. Agora é hora da perseverança. Na Now it's luta, time na for aflição, perseverance. na angústia. When you're anguished, Alguns that's when versículos you vêm have na to do it. mente. Some verses E é o come que to nos mind. segura na batalha. And there's É a healing palavra, in the irmãos, struggle. não é dinheiro, It's not money, brothers. não é palavra de conforto, de carinho, It's not words of comfort. não é uma situação It's not a situation melhor, that's mas é a better. palavra de Deus que nos conforta e nos segura no momento da aflição e da dificuldade. But the word of God Quando você comforts vê us heróis in da hard fé que times. passaram por fogo, que foram cerrados ao meio, When you que see foram heroes of faith assassinados, who were você vê so que in the ainda middle, você não passou nem were pela murdered, metade. you see that Aquilo te when fortalece. most people go through Quando você half vê of que um it. homem inocente se entregou por você, que é um When you know that an pecador, innocent e por man mim, gave que sou um himself for pecador, you numa and I, who are cruz, sinners, você at a vê, eu cross, devo fazer mais. you see, I have to do more. Eu tenho que fazer mais. I have to do more. Eu não sou merecedor I'm not worthy do sangue de Jesus na cruz. of the blood of Jesus upon Porém, the ele cross, decidiu. but he decided. Jesus cumpriu sua missão e o seu chamado Jesus até fulfilled o his mission and fim. his calling to the Mesmo que end. pessoas dissessem para ele não ir. Even if people told him Quando not ele to falava, go. eu com uma decisão firmemente ir para Jerusalém, as pessoas falavam, But he não firmly vai, eles querem decided te to matar go. lá. Mas é para No, lá I que eu know devo they're ir. gonna É kill lá you que é a there, minha but that's where I missão. should É go. lá que a That's minha my missão vai se mission. cumprir. É lá que a That's where cruz my mission will be está. fulfilled. That's where the cross is. Aonde está a tua cruz, meu irmão e minha Where's your irmã? cross, my brother and sister? Por vezes nós queremos fugir dela, Many times we want to run away from it. mas sem morte não há vida. But without death, there's no life. E é nessa cruz que às vezes nós vamos morrer. And in that cross, Para que sometimes possamos we'll viver. die so that we can live. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory be to God. E nós vimos homens de Deus, homens da Bíblia, como os heróis da fé. And we see Hebreus men 11, of God. In Noé. Hebrews 11, Noah, Gênesis 6. in Genesis 6. A incredulidade do meio não afetou sua fé e perseverou com convicção naquilo que havia recebido de Deus. Amém? The lack of belief in the Esse foi midst Noé. Was what Que o made him meio que ele persevere. vivia And the way não he was interferiu did not na sua interfere decisão, in his decision. não interferiu na sua fé. Did not E ele interfere in his perseverou faith. naquilo que ele And he perseveres in what recebeu de he Deus. received from God. Foi ele que recebeu de He Deus. was the one who received Mas o it. meio não recebeu de Deus, mas ele But the recebeu de people in Deus. his midst didn't, but E ele he did. perseverou naquilo que Deus deu. And he persevered in what God E ele gave perseverou him. naquilo que Deus colocou no seu coração. He persevered in what God put in his E heart. nós conhecemos muito bem a história. And we know that story Mas o very que que o well. meio que ele vivia, But what did the falava? midst that he lived would o que tell que o him? meio que ele vivia fazia? What did the people he lived with told would do? Noé perseverou Noah persevered naquilo que Deus tinha dado para ele, no in seu what the propósito de Lord vida. gave him in his life purpose. José, Joseph. capítulo 36, em Gênesis 36 em diante, a história de In José. Genesis 36, you can start seeing the story of Joseph. Quando tudo e todos pareciam contra José, When all and everyone seemed seus to be irmãos que against him, deviam defendê-lo, his siblings who should defend him, foi acusado de muitas coisas que ele era inocente. he was accused of many things that he Quando was innocent tudo e of. todos pareciam contra ele, When everyone ele and everything perseverou seemed to be against him, he na persevered fé em Deus, in his faith ao in Deus que ele God, cria, ao Deus que ele the conhecia, God that he knew, the God he e believed, nunca deu um passo para trás and na he sua never fé. took a step back. Se manteve firme, He com stood firm convicção with assurance e com ousadia. and boldness. Amém? Amen. Esses heróis nos ensinam muito. These heroes teach us Eu so sou muito much. edificado com essas histórias. I'm very edified by those stories. Homens e mulheres que viveram antes de mim, que passaram por coisas tremendas, Men and women who lived before me and mas went que through hoje tremendous as things. suas histórias nos edificam, nos ensinam e nos fortalecem. But now their stories, they're going to edify perseverar. us, teach us to Jesus nos persevere. chama a perseverar. Jesus calls us to persevere. Sua convicção o fez perseverar. His assurance made him A persevere. minha convicção My conviction é que por muitas vezes me faz perseverar. sometimes makes me A convicção no persevere. meu chamado, Conviction in my a convicção calling pelo Senegal, for a Senegal, convicção pelo povo muçulmano,
Being sure about the A Muslim convicção people. pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Conviction by those people who do not know Eu Jesus. sei que o yet. chamado de Deus para nossas vidas é um chamado de influência. I know God's calling for our lives is Porque one no of Senegal nós não influence. podemos fazer culto ao ar livre, fazer uma campanha evangelística. Because we Nós cannot temos que do ter permissão do evangelistic governo e nós não things conseguimos isso. in Senegal because we need allowance from the government and they do not allow us. Então, através da influência do dia a dia, So during the influence in the daily nós temos lives, avançado. we've been going forward. E então a gente decidiu, por convicção, ser um agente influenciador aonde quer que nós estejamos. But we decided to be influencers Seja dentro da wherever base we're at. missionária, seja no Either in the supermercado, mission base, the seja onde supermarkets, estiver. wherever we go. As pessoas têm que ver Jesus em mim. People need to see Jesus in me. Amém? Amen. As pessoas têm que querer a esse Deus que eu sirvo. Não pelaquilo que eu falo, mas pelaquilo que eu vivo. People need to want that God that I serve Eu tenho by what I buscado live, conhecer a Deus, para I've cada been vez seeking mais to know fazê-lo God. conhecido. so that I can make Him known. Se a minha vida não for para servir e glorificar o nome de Deus, If my life is not tem to pra- serve não and tem razão glorify para the name of viver. the Lord, I have no reason to live. e por isso nós estamos no Senegal, meus irmãos. That's why we're in Por Senegal, vezes brothers. pessoas nos perguntam e Sometimes people ask us nos questionam por quê, ou why botar a família em risco. Eu, principalmente, sou muito Put your questionado. family in É jeopardy uma like this. convicção de Deus. It's a conviction that comes from God. E eu sei que tem pessoas aqui chamadas And I know that para people here lugares, are países called ou locais places, estratégicos. nations, or strategic Seja places, um local de posição social, either in social seja um status, local na sua faculdade, na or sua in your escola. college, your school. Mas Deus tem te colocado em situações onde você ali é um agente de influência. But God's putting you in situations that you're going Onde to be você an agent ali of influence, é realmente um missionário. where you're going to truly be Que a leva as missionary boas novas, leva o evangelho de Jesus. and take the good news, the gospel of Não às Jesus. vezes pregando versículo em cima de versículo, Sometimes mas not pela tua preaching verse honestidade, upon verse, but being honest, pela tua generosidade, being generous, pela tua compaixão, for your compassion, pela tua for misericórdia. your mercy. Amém? Amen. Irmãos, tudo que nós vimos nesses slides aqui Brothers, everything that we saw in those foi para slideshow nível de conhecimento. was just for your knowledge. Agora, o que você vai fazer com esses conhecimentos? Now, what are you going to do with the knowledge you have? Cada vez que a gente se torna conhecedor de coisas, Every time we become knowing nós passamos a things, ser we start responsáveis knowing por things, aquilo. we start being responsible for e it. quando a gente não faz algo para mudar essa realidade, And when we don't do nós something to estamos change pecando. that, we're sinning. e esse pecado se chama omissão. And that sinning is called omission. E eu sei que vocês não são omissos. And I know you guys are not omiss. Eu sei que para aqueles que ainda não fazem, a partir de hoje vão começar a orar por o mundo muçulmano. I know that those who don't Que o do it mesmo yet, they're sangue going que to correu start na doing cruz por now. mim e por você, correu pelo muçulmano. Because the same blood that was at the cross for you and I was Olha o for the apóstolo Muslim Paulo. people. Then Apostle Paul, Quem ele era antes de Atos 9? who was he before Acts chapter 9? Quem era Paulo antes de Atos 9? Who was Antes do Paul encontro before- no caminho de Damasco? Meeting Um perseguidor da Jesus igreja. in the path of Damascus. He was a persecutor of the Homem church, que matava a man who e killed prendia crentes. and harassed believers. Acabava com sinagogas. He would end synagogues. Era um prazer. Ele tinha cartas He had ladders dadas pelos doutores da lei para matar crentes, para prender crentes, homens e given for the mulheres. religious authorities to arrest and kill Depois de um Christians. encontro que Jesus se transformou no maior implantador de igrejas, maior missionário, But after he encountered Jesus, he became que the de greatest cartas que ele missionary. levava para prender crentes, ele deixou para nós 13 cartas que até o dia de hoje nós aprendemos com elas, That que from letters edificam that he nossa used to vida e nos take to arrest ensinam. believers, now he has Esse é o letters that are poder going de to transformação teach do us. evangelho de Jesus. That's the power of transformation of the gospel of Christ. E é por causa da vida de Paulo And it's because of Paul's e life por causa da minha vida and because of my que eu life sei que Jesus tem um plano para os muçulmanos. that I know that Jesus has a plan for the Muslims. Porque eu sei quem eu sou. Because I know who I am. Eu sei de onde Deus me tirou. I know where God Eu took sei me o que from. Jesus fez na minha vida. I know what Jesus A did in my transformação que life. ele fez na minha The vida. transformation he did in Mas my só life. depois But only que after alguém someone falou told dele me para mim. about him. Amém? Amen. Amém, irmãos? Amen, brothers. Existe grandes coisas para nós. There are great things for Existe us. grandes coisas para você. There are great things for Deus vai you. fazer maravilhas na tua vida através da tua vida. God's going to work Se wonders coloque à in your life through disposição. your life. Just make Deus yourself não procura available. pessoas muito preparadas. God's not looking for people who are well Deus não procura prepared. pessoas muito com muito conhecimento. God's not looking for people who know a Deus lot. procura pessoas dispostas. God's looking for people who are available. Amém? Amen. Deus procura pessoas dispostas. God is looking for people who Olhe are para os available. 12 apóstolos. Quem foram os 12 apóstolos Look at the 12 antes apostles. da chamada de Jesus? Who were they before Jesus called Quem them? era o homem letrado ali? Who was the one Quem that era o was homem cheio do studied a lot, conhecimento ali? full of knowledge? Mas Deus transformou.
But God transformed. Porque a palavra diz, ele chamou quem ele quis. Because the word says that he Então called o who he chamado de Deus para a wanted. tua vida é porque ele quis. So God's calling upon your lives because he Não é porque wanted você you. quer, é porque ele quis. Not because you want to, because he did. Amém? Amen. Ele trouxe o pastor Pedro e a pastora Sandra do Brasil. He brought Pastor Pedro and Pastor Sandra from Brazil Porque ele quis. because he wanted E to. o pastor aceitou esse chamado pastoral. And the pastor accepted that pastoral E hoje calling. nós estamos vendo And that's what we see today. tudo o que ele tem feito Everything he's been doing através da vida dessa igreja. through the lives of Nós this sabemos church. que não foi de um dia para o outro. We know it was not just O from livro, one day to the estou other. ansioso para ler esse livro. I'm actually anxious about reading that book Conta um pouco de tudo isso. that tells a little bit more of the story. E é na vida do pastor Pedro, And is in the life é of na Pastor vida do Pedro, irmão, is in the da life of the irmã. brother, the E sister. assim vai passando nome por nome. And so it goes name after A name. transformação de Jesus. The transformation of Jesus. Amém? Amen. Versículo 3. Verse 3. No versículo 3, meus irmãos, ele fala: And verse 3, brothers, it portanto, says, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Existe um grande ensinamento nessa passagem, nesse versículo, there's a que great eu pego para teaching minha in vida this sempre, verse that I always take for my life. que é quando ele fala assim: não desanimem, That when he não se says- cansem, não desanimem. So that you may not grow weary or Quando o desânimo e faint-hearted. o cansaço bater na sua porta, atingir a sua vida, When olhe para a discouragement cruz. reaches your life, just olhe look para a at the ação da cross. cruz. Look at the cross. Olhe para a ação de Jesus na cruz. Look at the act of Jesus at the cross. O evangelho, ele é louco. Gospel is crazy. Ele realmente não tem, a gente não tem como dar muita lógica. There's no way of making it logical. Aonde for- está a lógica aí, meu irmão, de um inocente morrer por todos os culpados? I mean, what is logical about an innocent person dying for all the guilty ones? Que lógica é essa? What logic is that? Que lógica existe pessoas saírem do Brasil para ir para o Senegal, viver num país How could it be menos logical desenvolvido que o próprio for que people o to dele leave e Brazil estar and go to num Senegal, povo onde ele não é bem visto, onde a ele não é less developed querido, nation, and go to people where he's querendo not welcome? transformação para aquele povo? Onde que está a Believing in lógica nisso? transformation for those people. Não What's the procure logic? lógica no evangelho. Don't look for logic in the gospel. Trabalhadores da vinha, onde que está a lógica ali? Workers of the vine, Onde que where's está a the logic lógica? there? Um homem trabalhar o dia todo, What's the logic in one man working the o whole day outro long, homem trabalha 1 hora só. and the other man just walk, E os just dois works 1 ganham, têm a hour, mesma recompensa, ganham a mesma coisa. but they get the same reward. Onde que está a lógica isso? What's logical O nosso senso about de that? justiça nessa hora não fala? Isn't our sense of justice at this time just Onde que está a lógica? arguing? What's logical Não about existe that? lógica aí, meus irmãos. There's no Existe logic in that. generosidade The de Deus. generosity from God. Deus não foi injusto com aquele que trabalhou o dia todo. God was not unfair with the one who worked all day long. Deus simplesmente deu para ele aquilo que prometeu. He just gave him what he promised, Mas ele foi generoso but he was com generous aquele que trabalhou apenas 1 hora. with the one that worked just for an hour. Amém? Amen. A generosidade de Deus é para mim e para você. God's generosity is for you Portanto, and não I. importa o quanto você já fez. Therefore, it doesn't matter how much you've done. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. What God promised, He'll fulfill. Mas para você que ainda está em dívida But if you're still in debt com esse agir, com essa obra de Deus, with the work of God, comece hoje, start today, que Deus será generoso contigo. and God will be generous. Glória a with you. Deus. Glory be to A God. generosidade de Deus alcança todos. God's generosity E em reaches qualquer lugar. all, in any way. Glória a Deus. Glory be to Que God. Deus nesta manhã May God this tenha morning uma generosidade por nós. have a generosity Porque Ele nos for dá us esse privilégio de estarmos aqui todos unidos, and give us this falando privilege em to be só, here united, em uma só direção, speaking in the same direction sobre um só assunto, about just one topic. que é Ele. That's Him. Amém? Amen. Nós devemos viver We should live para Cristo. to Christ. Amém? Amen. A nossa caminhada tem que exalar Our walk o must nome de Cristo. show the name of Christ. Amém? Amen. Mas nós, por muitas vezes, voltando, But many times E já we go encerrando. back and already finishing up, voltando aonde ali no tema da perseverança, going back to perseverance, que muitas vezes a gente caminha naquilo that many times we walk in what que a gente está vendo. we see. Um breve relato, um breve testemunho, Just uma a very breve small história. story and testimony. Um grande pregador brasileiro A great Brazilian preacher. pregava muito bem, com muita influência. He preached very well. He was very, Em português e very inglês. influential in Portuguese and English. E ele foi pregar na França. And he went to preach in France. Quando ele foi pregar na França, era um pregador muito sistemático, um pregador cheio com muitas questões. Ele gostava de passar para o tradutor aquilo que ele ia falar, os versículos que ele ia ler. He was very controlling, so he'd like to give his translator the E nessa verse he was going to read, what he was going to read.
talk nessa about. conferência que ele foi ministrar, And in this conference he went to, conseguiram um grande tradutor para ele, um jovem, they got him a great estudante young de man teologia, who was a student muito studying theology, também um bom pregador. a good preacher as well. Ele falava, o menino falava, então ele se say, sentiu the muito boy satisfeito say it, so com he aquele was very tradutor, satisfied with e ele that estava vendo translator. a obra de Deus caminhando naquele And seminário. he was seeing the work of the Lord walk in Se that passou a seminary. sexta-feira, foi uma bênção, se passou no sábado, foi uma bênção, no Friday was a domingo pela blessing, manhã, Saturday was a blessing, na Sunday conclusão morning, to wrap da up conferência, the conference, antes um pouquinho de começar o culto, just a little bit before service o started, organizador procura ele e disse, pastor, the organizer looks him teve um up and says, probleminha, o Pastor, tradutor teve um problema, não vai poder vir. translator has an issue, he's not Mas coming. nós já estamos vendo aqui, já But estamos we're already regularizando, figuring out. nós já conseguimos uma voluntária. We got a volunteer, Ela está vindo de longe, mas She's coming from afar. ela vai chegar até a hora do culto. but she'll be here for service. E aí quando ele está falando, ela chegou. And when he's talking, oh, she's here. Quando ele olha, When he looks, era uma senhora, it was an old lady já dos seus 70 anos, on her 70s, uma bengala, caminhando walking with a devagar, cane, walking very slowly. uma fala mansa, baixinho. She would speak very Tanto é que ele falava calmly. assim, ela falava comigo, eu não ouvia ela falar comigo. Eu não He sabia, would say, she was talking to me and I couldn't hear her. a tradutora vinha conversar comigo, eu falava com ela, eu não escutava a resposta dela, de tão Translator baixo que ela would come, falava. and she would speak so calmly that I could not even E hear ele her começou back. a orar mais, falou, Deus, não vai dar He certo, started praying Senhor. more, saying, God, that's not going to work. Ele tinha se apegado naquilo que ele estava vendo. He was attached to what he was seeing. Aí quando ele sobe no púlpito, ele com muito temor, ele pensando, não vai dar Then he certo, eu goes up acredito the que agora pulpit não vai with dar, o que eu great fear. faço? He's Senhor, like, me I don't ajuda, know, Senhor. Lord, help me, this is not going to work. Ele ajuda a senhora a subir, coloca do lado, ela escora a bengala, He helps the old lady to come up. She puts her cane on e ele the começa o culto, ele começa a pregar. and he starts preaching. E ele disse que quando ele começa a pregar, And he says that as he started quando ele preaching, terminava de falar, when he would finish speaking, a tradutora terminava de falar junto. she would finish speaking with him. Com uma autoridade, com uma With an intrepidez, authority. com uma ousadia, And boldness, com uma força, with such a strength, que ele disse que foi a maior tradutora que ele teve. he said it was the E o greatest culto translator he fechou ever de uma had. maneira tremenda. And service was just tremendous. Quando termina o culto, ele vai agradecer a senhora diz para ele, When meu service filho, is eu going to be tenho que over, he's ir, going to say thank you to her. que o She meu says, horário de "Thank dormir you. já passou. I have to go, my nap time is over." E essa senhora sai. And then she leaves. Aí depois dos cumprimentos, o organizador do evento vem conversar com ele. E aí, o que achou da tradutora? Aí ele And falou, after the nossa, organizer says, "Oh my gosh, what do you think about nunca that tive uma tradutora translator?" melhor na He vida, said, não "I've never sei. seen someone better." E aí ele disse, mas ela te falou quem ela era? But Ela did she falou, tell you não. who she is? He said, Ela "No." era a tradutora do Billy Graham quando ele vinha aqui na Oh, França. she was Billy Graham's translator when he came to France. Mas o que começou a travar ele? But what O withheld que him? começou a parar ele, botar ele em pânico? What stopped him and made him panic Foi a aparência daquela mulher. was her appearance. Amém? Amen. Quando Deus coloca autoridade numa pessoa, When God puts authority in a person, não interessa a sua raça, doesn't matter their não interessa a race, sua cor, their não color, interessa a sua idade, their não age, interessa de onde ela veio. or Não where they interessa came o seu from. passado. Their past doesn't matter. Eu creio que aquela mulher ali I believe that that woman over foi there usada por Deus com o Billy Graham was used by the Lord e with Billy também foi Graham, usada por Deus naquela noite. was also used by the Lord that Porque a night. autoridade de Deus caminhava com ela. Because the authority of the Lord walks nesta with manhã, her. And this morning, Eu tenho absoluta certeza que a autoridade do Senhor I'm sure that the authority vai of se the espalhar Lord nesta igreja. is going to be spread Existe um around this ambiente church. aqui, existe um momento aqui que eu acredito que Deus vai estar transformando pessoas. There's an environment E vai here estar that I believe revestindo God's gonna be pessoas de transforming autoridade. people and dressing Que vocês people vão in estar entrando em authority. lugares onde vocês nunca estiveram e That you're vocês vão gonna estar go falando places coisas that you've e never falando been. com pessoas que vocês vão pensar assim, And como, saying Senhor? things and É with Deus. people and you're thinking, how, Lord? Nunca But it's pense é God. você, é Deus. It's never you, it's God. Quando que eu pensei que eu estaria na América com os meus filhos? When would I think that I'll be in America É with my Deus. children? It's God. Quando que eu pensei que eu passaria um sábado na Disney? Or that I'll spend my Saturday Deus. in Disney World? It's Quando que eu God. pensei que alguém me levava naquele dos golfinhos, como é que é o SeaWorld. So É when did I Deus. think that someone's going to take me to SeaWorld? É Deus. It's God. Irmãos, eu não Brothers. mereço isso. I don't deserve this. Eu sei quem eu sou. I know who I am. É Deus. It's God. Amém? Amen. E assim como Deus é na minha vida, And é that's na minha just how God família, is in my life Deus and é my com você. families. He's with you. Amém? Amen. Não espere ter para fazer. Don't wait till you Persevera have com it to aquilo que do Deus it. te deu hoje. Persevere with what God gave you Persevera. today. Just persevere. Nesta manhã, This morning, o Senhor Jesus Lord Jesus vai entregar is going to give aquilo que you você tem buscado. what you've been seeking. Tenha fé.
Have faith. Persevera. Persevere. E não se esqueça, And don't forget, o justo the righteous viverá will live pela fé. by faith. Amém? Amen. O justo The viverá righteous will pela live fé. by faith. Glória a Deus. Glory be to God. Amém. Amen. Vamos ficar de pé? Can you stand up? Mais uma vez, irmãos, não podemos esquecer Once again, brothers, we can't forget que sem fé that without faith, é impossível it's impossible agradar to a please Deus. God. Sem fé Without faith, é impossível it's agradar. impossible to please a Deus. God. Eu tenho um videozinho de 4 minutos, mas nós vamos orar antes. Eu vou pedir para o We Clyde que a have gente deixe aí para nós a encerrar. 4-minute video that we're going to show so that we can wrap up, but first we're going to pray. Mas nesse momento eu peço que os irmãos agora estejam entregando ao Senhor. But during this time, I'd like to ask the brothers to be Aqueles que, giving se to por the Lord. acaso têm a fé e querem dar um passo de fé, de posicionamento em Those who want Deus, to take a leap of que faith, sintam a and liberdade no position in God. coração de vir até a frente, podem vir, If nós you vamos estar feel orando in por your heart você. the freedom to come to the Não front, se just apegue come, àquilo we'll que be está ao praying teu for you. meio, aqui ao teu meio, ao teu Don't redor. be held back by what's Se around apegue a you. você no Senhor nesta manhã. Hold yourself to Entregue the a Ele Lord. as tuas angústias, aquilo que tem te Give to Him afligido, what's been aquilo que tem te afflicting you, incomodado, what's aquilo que been tem te bothering angustiado e que what's por been muitas generating vezes tem te peace, enfraquecido and many times ou has que been por muitas weakening vezes you, tem te travado. or many times just withholding you. Às vezes você tem olhado demais para aquilo que está ao teu redor. Perhaps you're looking too much Às what's vezes você tem around. esperado demais a ter mais condições para You're fazer. waiting too much to have more Mas o que ways Deus of fala doing nesta things. manhã para mim e para você é persevera But what the Lord tells me, you and naquilo I que tell you você is tem, persevere in what you com have, aquilo que você tem. with what you Persevera have. onde você está. Persevere where you're at. Que Deus vai fazer grandes And coisas the Lord will do great em você e things através de in você. you and through you. Deus não é homem para mentir. God is not a man to lie. Amém? Amen. Através da tua fé Through your faith e através da tua and perseverança, through your perseverance, você ainda vai voltar aqui nesse púlpito you're still going to come para back to this pulpit testemunhar to testify o que Deus fez na tua vida. what God did in your life. Amém. Amen. Esta igreja, este corpo, This church, this body, é uma igreja separada por Deus aqui na América. is a church that was separated by Eu acredito God. que não existia ambiente e local melhor para você estar nesta manhã. I believe there's no better place for you Porque to be neste at momento o this Espírito morning. de Deus vai te revestir de poder. Because during this time, the Spirit Vai te of God revestir is de gonna unção. dress you with power and Vai te revestir de anointing. uma intrepidez que você nem vai se conhecer It's gonna mais. give you such boldness As that pessoas you're vão not te even gonna perguntar o que recognize aconteceu yourself. com você. People are gonna ask you what happened to you. Você só vai dizer, é Deus. And you're just gonna say it's God. É Deus. It's God. É Deus. It's God. Mas é Deus através da tua fé. But it's God through your É Deus faith. através da tua It's perseverança. God through your perseverance. É Deus através daquilo que você tem crido e caminhado. It's God through what you've É been Deus believing através and da walking. cruz em It's você. God through the cross in you. Amém. Amen. Esse mesmo The Deus same God que fez homens e mulheres who made men and women antes de nós entregar a vida. before us just surrendered their lives. É o mesmo Deus que está aqui It's the nesta same manhã. God that's here this morning. Homens e mulheres vieram antes de nós e deixaram um legado. Men and women that came Aonde before nós us left a caminhamos legacy hoje. where we'll walk Mas eu acredito today. que se inicia nesta manhã também uma caminhada de legado. But I believe that this morning Aonde we're starting você a vai estar legacy caminhando um walk. legado para a sua família, para a sua geração, You're para a starting sua a legacy for nação. your family, your generation, your nation. Pessoas confiam e esperam por você. People are trusting and waiting for you. Senhor Deus e eterno Pai, Lord God, and it's entregamos na tua presença, Pai, tudo que foi falado aqui. Mas sabemos que o Senhor, Pai, é conosco, que o Senhor está no nosso meio. O Teu Espírito Santo tem tocado em corações neste momento. O Teu Espírito Santo tem falado com homens e mulheres aqui nesta manhã. O Senhor tem lembrado famílias de palavras a qual o Senhor deu anos atrás. O Senhor tem trazendo à lembrança agora sonhos e projetos que já estavam adormecidos ou esquecidos. Mas o Senhor, o Teu Espírito Santo, fala nos corações de cada homem, cada mulher, cada jovem que aqui está. Levanta-te, anda, corra comigo com perseverança, com fé. With faith. Há um poder sobrenatural nesta manhã. There's a supernatural power here this morning. E eu creio que Deus vai começar a ministrar, a falar nos corações. Vamos orar, pastores? Let's pray, pastors. Senhor, em nome de Jesus, Lord, in the name of Jesus. entregamos na Tua presença, Pai, We surrender a vida to de your todos presence, aqui. Father, the life of every person Que o Senhor here. possa, Pai, preencher todo o vazio, toda a lacuna, Pai, que está vazia agora. Onde os homens e mulheres têm buscado em tantas coisas, Pai, um preenchimento, mas que só o Senhor pode dar. But only the Lord can Abençoa, give them. Pai, a Tua igreja. Bless, O Lord, Abençoa, your church. Senhor, a Tua casa. Bless, O Lord, your Pai, house. preenche os vazios, Pai. Father, fulfill
se demonstra, Pai, se faz presente na vida. Que o lar, Pai, que está com problemas, Pai, nesta manhã seja sarado. As pessoas com enfermidades, nessa manhã, sejam tocadas e sejam curadas. As pessoas que têm as dúvidas, que o Senhor traga as respostas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, fale, Deus, com cada um. Pai, que os sonhos se revelem, que os propósitos, Pai, se certifiquem. Que a perseverança seja, Senhor, contínua na vida dos Teus filhos, Senhor. Oh, Senhor, queremos perseverar para a honra e glória do Teu nome, Deus. Oh, Deus, enche a Tua igreja, preenche a Tua igreja, esteja com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.